O que ele quis dizer com isso? Quando não há perdão, quando a pessoa não consegue perdoar, é mais fácil se divorciar. Só que aí é subjetivo, é cada um sabe onde foi ferido. Porém, cada Jesus, foi ferido. ele usa esse texto, é verdade. Tudo eu concordo, acho que o pastor também está no texto. Só que Jesus usa isso atestando o divórcio. Usando o divórcio. Sim, mas essa cláusula que com você chama de esta abertura, a cláusula excetiva, ele atestando, mas ele falou, só que no início, olha o que ele diz. Ele faz questão de não bater foi nessa assim. tecla. Não foi assim. Mas agora é. Com Jesus. Agora é por quê? E ele explica. Ele mostra como era, o que está acontecendo e por que está acontecendo. Se você está disposto a perdoar o agravo, pastor César, ontem eu lendo o livro do profeta Oséias, profeta Jeremias, Deus, ele recebe uma mulher prostituta por 2 vezes. Na simbologia do profeta Oséias, o que ele diz? De volta. Vai. Não, é só que antes. Ama uma mulher de prostituição. Ama uma mulher de prostituição. Não estava mandando o profeta se prostituir, mas amar uma mulher de prostituição e se casar com ela. E ele vai e se casa. Só que dentro de pouco tempo, esta mulher é infiel e volta à sua prática de prostituição. E Deus fala, vai, toma ela de novo. E no capítulo 14 é de chorar. Olhando para todo esse quadro de adultério, de desvio desta mulher, de comportamento imoral, que Jeremias chega a comparar como uma égua no cio, como uma mulher ninfomaníaca, insaciável à procura de muitos parceiros. Ainda assim, no capítulo 14, ele diz, volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tu tens caído. Ele ama essa mulher que já caiu 1, 2 e até talvez muitas outras vezes. Ele a perdoa. Ele se casa com ela lá no deserto. Foi lá que Deus casou. Tirou ela da prostituição do Egito, se casa, faz uma aliança, faz um pacto. O primeiro pacto, que é no Sinai. É o pacto. Antes é o abraâmico, que é a Brit Milá, que é o pacto da circuncisão, tendo como povo da aliança aqueles que se circuncidaram, e depois no deserto, e depois eles caem com baliza, aprontam, pintam e bordam. Então eu penso o seguinte, que vai depender da disposição. Se você não quiser perdoar e não quiser, Deus não vai te condenar. Não vai te condenar porque o adultério é uma ruptura, é um estrago, é um mal. E às vezes a pessoa que vai adulterar pensa que o mal é só para o marido, é só para a mulher. Não, é para os filhos, é para os parentes, é para a comunidade, é para a igreja, repercute, reverbera. De Davi nós estamos falando até hoje. Pastor Joel. Nós temos um mundo ideal e um mundo real. O Éden é o ideal. O real é fora do Éden. O ideal é que todo mundo seja salvo. O real é que a maioria vai ser condenada. O ideal é que o casamento seja indissolúvel. O real é que 56% das uniões no Brasil terminam em divórcio. Em um curto período de tempo, sem constar. E antigamente esse número não refletia na igreja. Hoje é praticamente o mesmo número. Ou mais. Não sei se mais, mas não sei se mais. Mas que hoje está tão fácil. É bem próximo. Então, quando a gente pega a teologia e caminha dentro da teologia, na terminologia, eu usei alguns termos aqui do grego, o irmão usou do latim. Quando a gente fica dentro disso, a gente fica no ideal. Só que a vida pastoral e o relacionamento com as pessoas é real. É real. É real. E tem pessoas com lágrima ali nos olhos, e tem mulher com ferida no corpo, e pior do que ferida no corpo, ferida na alma. Tem mulher vazia, tem mulher de 10, 15 anos só sendo massacrada e usada ouvindo sexualmente. A gente agora, tem gente assim. Sendo só usada sexualmente. E usada de forma absurda até. E essas pessoas é que estão querendo uma resposta. Ou também tem homens, grego, eu vou falar a partir de gabinete pastoral. Ou também tem homens que são que vivem como um jogo da mulher. Perfeito. Que nega sexo. Você tá entendendo? E aí dos dois, mas aí a mão de Deus não vai cair. É o mundo real. Então, quer dizer, a Bíblia fala para não negar sexo.
E aquela mulher que por capricho, por qualquer... Não estou dizendo doença, uma doença incurável. Sim. Mas aquelas coisas, assim, ficar 6 meses, 8 meses, 1 ano, sem querer que o marido chegue perto. Que eu já conheci, ele trocou por outra de comentar da idade dela. Eu não digo de trocar. Não é recomendável. Não é recomendável, mas... Trocar, mas acabou trocando. Então, a minha pergunta é a seguinte, ó. A gente vai pro próximo... Meu Deus, metade já foi. A gente vai pro próximo bloco. Mas a minha pergunta é o seguinte. Ok. Perfeita fala do pastor Joel, acho que eles também concordam. Uma coisa é o ideal, outra coisa é o real, beleza. Agora, vamos para a prática. A pessoa que está divorciada ouvindo a gente agora, ela perde a salvação? A pessoa que se divorciou e casou de novo, que acho que é essa a grande questão. Ouvindo a gente agora tem os Josés e Marias que estão no segundo casamento. Você tem que largar, tem que voltar, tem que fazer o quê? O que a gente faz agora? Vamos lá, Deus abençoe aí a todos os irmãos que estão participando com a gente. Volto aqui na mesa de debates. Eu parei com quem? Acho que foi com o pastor. Era para discutir um novo tema. Quer dizer, dá outra. Os dois falaram e você fez a pergunta sobre perder a salvação. Volta aí, e aí, gente? O divorciado perde a salvação? Depende do motivo pelo qual se divorciou e da forma como tem se conduzido depois do divórcio. Porque tem uma coisa que também tem que ser chamada a atenção. No versículo 10 e 11 de 1 Coríntios 7, Paulo diz o seguinte: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Não está dando ideia aqui de que pode separar? Paulo está dizendo, não se aparte. Mas, se separar... Separar é uma coisa, mas divorciar é separar. É outra. Porque se é para se reconciliar... Ou separa e depois reconcilia e tal. Justamente. Mas será que é isso? Porque existem momentos... Está dentro do contexto aqui de se apartar. Está dentro aqui, ó. Apartar que é divórcio. Está dentro do contexto. Apartar está no 15 e aqui está no 10 e no 11. Ordenei ao Senhor que não se separe do marido, mas se vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. Que não se case, quer dizer, então se separou, se divorciou, quer dizer, não se case, então fique sozinho. Então aqui dá uma margem de que a pessoa pode, eu não estou afirmando aqui. Aqui eu não vou defender só que aí tem um ônus. Mas eu estou trazendo até pergunta aqui. Né? Tá dando qual caminho que tá criando, margem. Tá dizendo, se quiser separar, separa. Mas só que aí não casa de novo, fica vai sem ficar casar sozinho o resto da vida. Pastor Elias. Essa questão do divórcio ela é muito delicada. Tem que ser estudado. Hoje nós temos casos que eu não gostaria de citá-lo aqui, mas preciso citar. Casos de abuso, relacionamento abusivo. E abusivo eu digo do ponto de vista de mulheres que se casam com psicopatas. E mulheres e homens, também. Ou o contrário, homens que se casam com uma mulher psicopata. E desta psicopatia eu quero descrever um aqui que chama-se narcisismo. O marido narcisista ou a mulher narcisista. O marido narcisista ou a mulher narcisista é geralmente aquela pessoa que teve um problema ou de abuso sexual. Isso não significa que todos que tiveram abuso serão narcisistas. Tiveram abuso sexual, não foi amado pelo pai, não foi amado pela mãe, não soube o que é amor e criou-se um vazio dentro dele maior do que qualquer relacionamento que ele possa ter sobre a face da terra. Então ele estará sempre à busca da satisfação. E de que maneira? E nada tá bom. Tá. Nada tá bom. Esta pessoa, por exemplo, ele tem um ego muito grande, ele sempre é o melhor, ele sempre está por cima na crista da onda. A mulher nunca atinge, porque ele é um perfeccionista. Geralmente essa pessoa é muito vaidosa. Vaidosa ao extremo, mulher ou homem, que está se preocupando 100% com aparência e pouca sensibilidade. A empatia que ele tem é geralmente para poder atrair os incautos. Ele vai se esconder atrás de uma depressão, ele vai se esconder atrás de uma doença, ele vai se esconder atrás de um problema, porque o que ele quer é captar pessoas que possam nutri-lo. E ele tem 2 tipos de fontes de nutrição. A primeira fonte é alguém para manter. Se ele é uma pessoa meio vagal, que não gosta de trabalhar, geralmente pastor que fica escondido atrás da mulher ou atrás do ministério, só para pegar dinheiro, e então ele não quer saber de nada com a dureza, ele só quer moleza, então ele quer uma mulher para supri-la, uma mulher para poder sustentá-la. Supri-lo. Ou para supri-lo, né? Ou se fosse no caso da mulher, né? Então, que é alguém para estar ali sustentando. Ele tem que ter essa base de sustentação. As pessoas têm que viver ao seu serviço. E a segunda fonte é a fonte do prazer. Geralmente, que não é a sua mulher.
Porque ele não se satisfaz em viver apenas com uma parceira. Ele vive com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, é uma pessoa que só pensa nela. Ela não, só tá ele é um psicopata, ele é um sociopata. Tá, ele é um sociopata. Casou com o psicopata. Isso, faz o quê? ela precisa descobrir isso. Porque ela será tão escravizada que ela não vai conseguir notar. Porque o cara vai deixar ela tão pra baixo, ela não vale nada, que ela vai tentar provar pra ela mesma que ela vale alguma coisa, mostrando pra ele. Mas ela nunca vai atingir a expectativa dele. Então, estraga ela, né? Acaba com o ministério. Eu não quero aqui citar, mas nós temos um caso aqui na Zona Norte em que acabou quase que uma igreja. Não acabou porque essa mulher, ela foi ponta firme, ela se levantou, mas ela tinha um marido doente, que ele assediava todas as irmãs que ele podia dentro da igreja, através do WhatsApp. Cuidado, mulher. A pessoa entrou no seu Facebook, pegou uma foto sua, começou a te elogiar a sua foto, começou a traçar elogio. Pastor, caia fora. É narcisista, é doente. Começa assim com elogiozinho, daqui a pouco ele vai criar um inferno na sua vida, vai destruir vidas. Então, mulher, você que está debaixo de um jugo desse, de um narcisista, ele sempre está se esquivando e está cheio de pastores. Infelizmente eu tenho que denunciar. Está cheio de pastores. Há poucos dias a Abigail recebeu cantada de 2 pastores. Um do Rio de Janeiro, outro do exterior de São Paulo. 2 narcisistas. Tá. Entrando, pegando foto dela, fazendo elogio. E a coitada, professora de escola dominical, professora de criança, a coitadinha tá lá dentro de casa sem saber o que está acontecendo. Outra pastora, professora, mulher dedicada. Está saindo do tema. Isso, não. O que eu tô dizendo é o seguinte, neste caso, mas neste caso, divórcio é cabível. Feito você aí uma está... Utilidade pública. Utilidade pública. Pastor Cuidado. Joel, fala isso não. Voltando pro assunto aqui. O versículo 15 diz: se o incrédulo se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, pois Deus nos chamou em paz. Então eu destaco aqui apartar e servidão. Eu comecei falando sobre apartar, que significa quebrar em pedaços, chorizo, choro, deixar um vazio. Então quebrou em pedaços a pessoa, deixou um vazio. Aí vem a argumentação: não está sujeito à servidão, doulo, do grego doulo, que quer dizer reduzir a escravidão, colocar uma pessoa a serviço de si. Isso é colocar uma pessoa a serviço de si. E aí vem a situação de missão. Ninguém está debaixo da missão de outra pessoa. Todos estão debaixo da missão dada por Deus. Quando muitos maridos, principalmente, aí é mais um marido, né? A mulher tem que ser submissa, tem que estar debaixo da minha missão. Não, o marido está debaixo da missão de Deus e a mulher também está debaixo da missão de Deus, ambos em posições diferentes, mas todos embaixo da missão de Deus. E o que tem acontecido em demasia nessa época de narcisismo, de gente egoísta, como Paulo diz a Timóteo, de um mundo de pessoas depravadas que só pensam em si mesmo, nessa época o que mais acontece é subserviência no casamento. Cega, né? Que não é submissão, é subserviência. É alguém, agora eu vou... não usar gênero, seja mulher, homem, seja homem, mulher. Alguém colocar o outro debaixo de si para servi-lo. Tá quebrando a pessoa. Tá quebrando a pessoa, tá gerando vazio na outra pessoa. Então, deixou de existir uma aliança ali. E o que está vendo é um jugo de servidão. E a Bíblia diz para não se colocar debaixo de outro jugo. Nós estamos com o jugo de Jesus na nossa vida. Então, não podemos nos colocar debaixo de outro jugo, nos permitindo levar-nos a uma subserviência, viver para servir outra pessoa. E quando alguém vive para servir outra pessoa, ela se esvazia de si. E nós já devemos nos esvaziar de nós para servirmos a Deus. Então eu não tenho como me esvaziar de mim para servir a um pastor, para servir a uma mulher, para servir a um homem, para servir uma outra pessoa, porque eu vou negar aquele que foi entronizado na minha vida, do qual eu tomei como referência para me esvaziar e servi-lo. Bom, tem alguns áudios que estão chegando. Deixa eu ver pelo menos uns 2, porque o assunto é muito importante, o tempo é muito curto. Vamos lá. Bom dia a todos. Passei por um divórcio por conta de porneia, pecado de imoralidade sexual. Era comparada a sexualidade com homens do passado, masturbação, xingamentos. Queria ser tratada como garota de programa. Desrespeitosa, xingava e por último sofri um infarto e sofri abandono de incapaz. A paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Johnny, da Assembleia de Deus do Belém. Eu tenho uma pergunta sobre o assunto de hoje. Se um casal
que se separa simplesmente porque não se amam mais, mas ia tudo bem no casamento, assim, não tinha adultério, nada disso, não tinha agressão. Quando eles se separam, se divorciam perante o papel, como é que o mundo espiritual vai ver eles depois se contraírem um novo relacionamento? Eles estarão em adultério? Interessante. Vamos lá. Bom, eu quero aqui retomar um pouquinho daquilo que o pastor estava falando sobre a serviência. Eu penso o seguinte, nós somos unidos um para servir o outro. Vamos agora aqui analisar, para servir. Porque Jesus veio para servir e não para ser servido. Mas servir não significa ser escravizado, ser dominado por esta pessoa ao ponto de eu pensar apenas em mim e essa pessoa virar um objeto, mas que eu estou para servir. Isso dá a etimologia da própria palavra cônjuge. O que é cônjuge? Cônjuge significa jungir juntos, estar debaixo do mesmo jugo. Então os dois, lado a lado, irão servir. A mulher foi dada como adjutora, né? Como ajudadora. Só que isso não significa que ela tem que ser abusada na sua liberdade. Agora, quanto ao primeiro áudio que nós ouvimos, é um caso típico de uma mulher narcisista. Uma mulher que só pensava no prazer sexual. A mulher só pensava nela. Ela queria tudo para satisfazer as suas fantasias. Ele era um escravo sexual desta mulher. Aqui nós temos um caso típico. Então, é aquela famosa ninfomaníaca. A mulher insaciável, o marido insaciável. Ele só pensa, respira sexo. Sexo, sexo e prazer e dinheiro e para sua satisfação. E o contrário? E quando a pessoa não procura o sexo? Bom, aí também tem, eu acho que até em número maior... eu falo dentro de gabinete pastoral. Pastor, meu marido não me procura. Pastor, minha esposa não quer saber. Pastor, faz Neste caso é pecado. Pecado porque há um mandamento na palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 a 5, onde nós não devemos negar o sexo um para o outro. Porque quando você se casa, você não pertence mais a você, mas pertence a outra. É claro que tudo dentro de uma prática que não se extrapole. E como tratar? Oi? Nesse caso, você divórcio? tem que... Não, Cabe o em primeiro lugar, nós já vamos até entrar aqui na incompatibilidade, que aqui já seria um caso de incompatibilidade, não de traição, de infidelidade. Mas está expondo a outra pessoa à queda. Então, que é o texto lá. Que é o texto. Nesse caso, porque por exemplo... não cai em tentação. Não cai em tentação, porque a mulher que se nega para o marido está expondo ele ao pecado. E da mesma sorte o marido. Não justifica o pecado, mas explica o motivo do pecado. Então, no caso, é uma incompatibilidade do ponto de vista, porque existem homens ou mulheres, homens que têm aí a testosterona lá no alto. Então ele está sempre, e a resposta do homem é muito maior do que a da mulher, caso não seja como essa mulher aqui, que é uma ninfomaníaca, né? Que está a serviço de toda sorte de prazer. Mas no caso da incompatibilidade, o que a Bíblia diz? Porque ela ou ele estão pecando um contra o outro. Se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti, ele só repreende. Mostre para ele a sua necessidade, a exposição que ela está causando, o problema, a dificuldade e o perigo a que ele está sendo exposto ou que ela está sendo exposto. Caso não ouça, então ele vai procurar um conselheiro matrimonial idôneo. E o que é hoje, pastor Estevanato, difícil, porque às vezes você conta aqui, pastor César, amanhã a torcida do Corinthians está sabendo. Então, leva depois, se não tiver conselho, leva para a igreja. Isso, leva para a igreja até que chega um consenso. Eu carrego 38 anos de ministério pastoral de púlpito e de gabinete. Então, atendendo, vivendo no meio das pessoas e falando com as pessoas. Tenho formação teológica, eu vivo no meio de seminário, faço missões e estou no contexto denominacional. Mas o dia a dia é que me pesa, o dia a dia é que me interessa muito. E o dia a dia tem as pessoas reais com as situações reais que precisam ser tratadas. Então, nessas situações é que a gente precisa responder para elas no dia a dia, e esse programa é uma grande oportunidade para ajudar nisso e corroborar, responder para elas se elas vão ser salvas, se elas vão ser condenadas, se elas podem, se elas não podem se separar, se elas podem ou não podem casar de novo. Não é fácil a nossa missão aqui, nós três no programa, porque como eu comecei falando e todo mundo concorda, é artesanal, cada situação tem que ser tratada com a dose com seus detalhes, analisados. Não dá para dizer aqui pode, não pode, dá, vai ser salvo, não vai ser salvo, é difícil, não dá para chegar a essa conclusão. Tem que ser tratado as situações, mas em linhas gerais, o casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher, onde cada um tem a sua parte. E como todo contrato, quando uma parte abusa
do direito que ela tem e não cumpre o seu dever, esse contrato, essa aliança entra em processo de falência. E o processo da falência leva à morte. E a morte, no caso do casamento, é o divórcio. Então o divórcio é uma realidade, por isso que Jesus falou, por causa da dureza do coração de vocês, é que Moisés deu a carta de divórcio. Então vocês não quiseram viver dentro de um mundo ideal, tem que praticar o real. E o real exige, às vezes, o divórcio. Tempo é curto demais, vinheta de considerações finais, porque grande é a fúria quando o assunto é divórcio. Vai. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Comecei com o pastor Joel, vou terminar com você ali, as suas considerações finais, o que você quer falar? Olha,